Vamos lá. Hoje vamos falar sobre dízimo e ofertas e eu queria que vocês aprendessem um pouquinho sobre essa integração do dízimo e da oferta. Vamos ver se realmente estamos de acordo com a verdade. Eu acho que nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Então, você é dizimista da ISA, você vai aprender a verdade. Minha preocupação não é o teu dinheiro. Minha preocupação não é o teu dinheiro. Minha preocupação é trazer a verdade para a senhora. Porque o teu dinheiro, ele está sendo bem empregado. O teu dinheiro está indo para os pobres. Como aconteceu também, muitas vezes no templo, lá no tabernáculo. Eles davam para órfãos e viúvas o dízimo. Lá no Velho Testamento, vem dos Velhos Testamentos, né? A gente já via esse contrato. Então, vamos separar o que é oferta, o que é dízimo. Abre comigo a Bíblia Sagrada. Vamos falar primeiro de dízimos. Dízimos. Dízimo. Deuteronômio, capítulo 14, versículo 22. Cada aí você com a caneta na mão, se você quer aprender um pouquinho sobre dízimo e oferta, abre comigo em Deuteronômio, capítulo 14, versículo 22. Muito forte, tá bom? Vamos lá ver o que está escrito lá. Está escrito assim, vamos lá, que hoje o ensino vai ser várias. Nossa, esse ensino é difícil. Mas Deus vai me dar força, porque ele contorna várias coisas. Ele faz muita curva. Tem ensino que é rápido, você faz assim, pum. Mas tem ensino que você tem que contornar aqui, para você ir para lá, para você voltar aqui, e depois para você ir reto. Então é muito complicado, porque tem duas dimensões aqui. Nós temos o tabernáculo do Senhor no Velho Testamento, temos os levitas, e agora temos os pastores. Complicou, pastores. Vamos lá. Está escrito assim: separem o dízimo de tudo que a terra produz anualmente. Isso foi uma ordenança de Deus em Deuteronômio 14, 22. Uma ordenança divina. Uma ordenança divina. E por que Deus mandou separar o todo, né? Se você pegar essa palavra, você fala que é uma ordem de Deus, né? É uma ordem, né? Era para o Senhor tirar do povo, para que o povo entendesse que deveria ter um recurso para aqueles que estavam exercendo a sua obra na terra. Bom, igreja, então vocês veem que Deuteronômio, Deus vem falando, né? Pedindo essa porcentagem, né? Separa o dízimo, ou seja, o dízimo dos 10%, né? De tudo que era arrecadado na terra, tudo que era plantado na terra. Lembrando, agora vamos trazer aqui a novidade, vamos primeiro falar do Velho Testamento, o que era dízimo no Velho Testamento. O que era dízimo? Era dinheiro? Conforme eu acho que não. Não era dinheiro porque Abraão não tinha nem dinheiro na época de Abraão. Era troca e era a base de troca que eles viviam. E eles mantinham também acerca da produção, daquilo que a terra dava. Então, não falar que dízimo é dinheiro no Velho Testamento, não existe isso. Não se fala no Velho Testamento em oferta em dinheiro no dízimo. Só aí quem falar uma coisa dessa é mentiroso, é hipócrita do diabo. Não tinha acesso ao dinheiro. Não tinha os dízimos que vinham para o templo do Senhor, não era dinheiro. Agora, por que era, né? Por que servia, né, o dízimo? Se você for você, primeiro, o dízimo era para sustentação dos levitas e sacerdotes. Eu quero até falar para as mulheres que ficam cantando e dizendo que são levita. Eu sou levita. Eu sou levita. Levita é uma ova que você é levita. Você é cantora. Não existe levita nos dias de hoje. É bem difícil achar. Você sabe qual é a palavra levita? Levita era quem trabalhava no templo. Levita, eita glória! É os que trabalhavam dentro do templo, conservavam o templo limpo, o templo, manutenção do templo. Vocês não apertam uma furadeira, não apertam uma fechadura na porta da igreja e estão falando que é levita. Levita. Vocês é levita, é uma ova. Vocês mentem na cara de pau. A pessoa que canta, falar que é levita, você fala, não, eu te repreendo em nome de Jesus. Sai dele do espírito de mentira. Quem já ouviu isso? Eu sou levita. Só se você for levitando, levita para levitar, porque nada a ver uma coisa com a outra. Levita é quem trabalhava dentro do templo, do concílio do templo, e eles e os sacerdotes tinham que ter realmente um recurso, mas que o povo que agregava a mesma fé, o povo que adorava o próprio Deus, o que eles faziam? Eles tinham uma ordenança para manter o juízo de Deus na terra de Israel, tanto desde o tempo do tabernáculo terrestre.
O tabernáculo ambulante que Moisés montava. Era necessário ter um mantimento, ou seja, tudo que tinha um esforço físico, Deus queria recompensar. Então Deus destinou essa lei dos dízimos para que o povo doasse tudo que plantasse. Por exemplo, se nós plantássemos 100 pés de milho, 10 pés de milho era para o concílio da igreja, do templo. Então eles mantiveram em alimentos, tudo que a terra produzia, e dava para fazer com que, conforme isso. E você vê que é interessante, isso era... Eles trabalhavam, porque eles trabalhavam todo dia na tenda da congregação. Então eles tinham, ele pregnaram no deserto, depois do tempo. Engraçado que depois do templo de Jerusalém, você vê que também que quando Salomão Davi foi falar sobre o templo, né? Você pode ver que eles não pediam dinheiro, era doações, ofertas voluntárias, mas às vezes de ferro, de cimento, o que for para construir o templo de Deus, embora seja que todo recurso que vinha era tudo aquilo que as pessoas poderiam ajudar. É como se fosse hoje, tá? Então vamos analisar bem, que é um fato muito interessante. Você tem que primeiro entender o Velho Testamento, então vamos aprofundar um pouco mais, né? E se eu falar aqui para vocês que o Velho Testamento, até os dízimos era comido, cara. Tem uma circunstância que aconteceu isso. Mas se você quiser hoje ver sobre os dízimos, que ali eles implantavam os levitas, está em Números 18, 23 ao 26, pode marcar aí, se vocês quiserem marcar, marca isso, estão aí para isso. Segunda Crônicas 31, 4 e 6 e Neemias 10, 37 ao 39, você vai ver realmente o que é realmente o dízimo no Velho Testamento, o que era o dízimo, para que era o dízimo. Não tinha nada de 100 reais, 150, 200, 300, tinha nada disso. Era mais para que organizasse o templo e também desse essa atenção aí, tanto para comer e para beber e para manter a atividade de Deus na terra de Israel, porque Deus precisava que tudo que saía tinha que voltar, e o que saía? Esforço físico. Então, para outro sacerdote ter o esforço físico, ele tinha que se alimentar bem. Então, Deus se preocupava muito, até hoje ele preocupa com os seus servos. Então, essa contribuição que passou, né, nessa tese, ela vinha realmente para edificar tanto só os templos, mas vinha para edificar também a casa de Deus no concílio de Judá e Israel. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Agora, tá, quando eram os sacerdotes e levitas que recebiam, qual que era a causa principal da igreja? A causa principal da igreja era trazer também outra coisa interessante, preocupar com órfãos e viúvas. O rei Davi, quando ele quis construir o templo em Jerusalém, ele não pediu dízimo. Porque não tinha, a Bíblia não ensina a dar dinheiro como dízimo nas Escrituras, não fala isso. Então ele pede ofertas voluntárias, né? Que isso está lá em 1 Crônicas, no capítulo 29, versículo 1 ao 6, tá bom? Em 1 Crônicas 29 fala muito sobre isso. Então procura em 1 Crônicas, você vai ver que aí era oferta voluntária, não tinha esse recurso financeiro de dinheiro também, para que o povo entendesse que ali precisava da ajuda do povo para constituir a casa de Deus. Então, se você for analisar bem, era necessário. Foi uma lei de Deus? Foi uma lei de Deus. Então, quando você vê que o dízimo no passado não foi, mas era obrigatório, era um mandamento. Então, quem distorcia o mandamento da hortelã, do cominho que plantava, isso, logicamente que não teria tal contato com Deus, também pouco estaria estabelecendo um conserto com seus mandamentos. É para quem obedece. Deus constituiu leis para obediente. Deus não constituiu leis para desobediente. Os desobedientes jamais vão executar a lei de Deus. Então, estavam todos alicerçados num só destino, que era trazer a humanidade à salvação e mostrar que existe um Deus em Israel. E naquele tempo é engraçado que o trabalho tinha que ser muito árduo. Por quê? Porque não era só... Olha o trabalho que eles teve. Hoje a gente só tem um trabalho só, que é pregar o evangelho para o arrependimento, não é isso? Lá não. Eles tinham que trazer a ascensão de Deus na terra, para derrubar altares que tinham se levantado em muitos altares. Tinha problemas muitos com profetas que estavam profetizando falsamente. Então Deus estava com um monte de problema. Deus tinha que... Hoje, graças a Deus, não tinha um Espírito Santo atuante como tem hoje, que nos ensina em toda a verdade. Lá não tinha. Então tinha que ter ascensão do teu poder, tinha que ter ascensão da tua graça, tinha que ter ascensão da sua autoridade na terra. Então era necessário que todos ajudassem, contribuíssem para que esse reino viesse sobre a terra e eles conhecessem um pouquinho mais dos mandamentos do Senhor, né? Então, essa questão do dízimo no Novo Testamento, que a gente vai daqui a pouquinho entrar, esperar um pouquinho
trazer um pouquinho mais sobre essa questão do sustento dos levitas e sacerdotes. Então, essa era a dimensão. Então, levita não é que canta, né? Ah, eu sou levita. Não, levita é o que trabalha. Sacerdote hoje, considerado como pastor, como Eli também foi um sacerdote. Se você pegar lá em 1 Samuel, você vai ver ali aquele servo, aquele baita daquele pastor barrigudo, que ficava na cadeira, eu sempre costumo dizer que ficava balançando a cadeira, mas que também colocou o poder do Espírito em cima do poder da carne. Porque o poder da carne levou a ele a cegar o Espírito, a vida de Jesus espiritual, ao ponto de vamos ver Ana orando no Espírito e também os seus 2 filhos se prostituindo no templo, até que o ponto que a arca foi capturada. Então, pelos filisteus. Então vemos que realmente o que via, ele se mantinha do quê? Do que ele vivia? Ele vivia dos dízimos. Ele vivia dos dízimos. Os seus filhos comiam dos dízimos. A sua família vivia dos dízimos. O templo ali onde Samuel foi implantado para trabalhar era movido pelos dízimos do povo. Porque é uma lei de Moisés. É a lei que Deus implantou a Moisés, Deus de Deuteronômio. Então, se você for analisar bem, ela é respeitada muito, muito. Se falar de dízimo hoje é algo muito, muito santo. Nós não podemos blasfemar contra o dízimo. Dízimo é uma lei que até hoje, nos dias de hoje, eu vou explicar para você o que mudou nos dias atuais. Então, por que você dá em dinheiro? Nós vamos chegar lá, calma que nós vamos chegar lá. Então, é muito complicado essa tese, por quê? Porque se falar de oferta e dízimo num ensino como esse, ele não pode ser uma substituição sabedoria humana. Ele tem que ser uma sabedoria muito espiritual, porque tem que entender por que precisa dar o dízimo, por que vocês optaram por ser dizimista, o porquê. Calma que eu vou chegar lá, não sai daí, calma que eu vou chegar lá. Tá, aí depois, se você for analisar bem, vamos para o Novo Testamento. Mas a Bíblia fala várias passagens sobre dízimo, vamos ver algumas passagens, vamos lá. Vamos ver o que fala a Bíblia Sagrada nos dízimos, no Velho Testamento primeiro, né? Vamos aqui em Malaquias 3,10, que todo mundo conhece. Trago o dízimo, todo o depósito do tempo, para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor, para que haja alimento na minha casa, não na sua casa. Você está entendendo? Quando fala em Malaquias, tem umas Bíblias que traduz errado. Alimento é na casa de Deus. Eu não vou dar o dízimo, aí que os caras distorcem o negócio. Vocês estão vendo a manipulação? Se você dá o dízimo, você nunca vai passar fome. Não, mas aqui fala, alimento na casa de Deus, não na sua casa. Ai, o povo merece por falta de entendimento, gente. Não é na sua casa, na casa de Deus não pode faltar alimento. Eita glória! Tudo errado. Tudo errado. Eles ensinam errado. Eu acho que é tão engraçado isso, né? Que não há alimento na minha casa. Na minha casa, ele falando na minha casa, na casa de Deus. Quem já passou por isso? Já pensou que quem pensou que era na sua casa? Quem pensou? Quem pensou que era na sua casa? Fala, eu pensava que era na minha casa. Não é na sua casa. É na casa de Deus. É na casa de Deus, não é o alimento na sua casa. Aí começa. Por isso que eu estou te falando para vocês, você tem que saber como que está o argumento bíblico, né? Em minha casa, põe-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e veja, não vou abrir as comportas do céu. Logicamente que Deus vai derramar as bênçãos. Deus vai derramar as bênçãos. O pastor Sebrae falou que era na nossa casa. Está errado. Não é na minha casa. Claro que Deus não vai deixar de faltar. Mas aqui ele está falando na casa dele, porque o dízimo era alimentos. Vocês estão entendendo? Então ele falou, traga o dízimo a todo tempo, para que haja alimento em minha casa. Põe-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e veja se não vou abrir as portas do céu e derramar sobre tantas vezes, sem medida, recalcado, sacudido. Então, na casa do Senhor. Entende? Então, era necessário tragar os dízimos para a casa do Senhor, para que não faltasse alimento lá. Mas aí ele fala a promessa, que se você der o dízimo e for obediente, Deus vai abrir as janelas dos céus. Deus vai abrir as janelas dos céus
e derramar sobre ti as bênçãos celestiais. É claro que Deus não vai deixar você faltar nada na sua casa. Você está sendo fiel a Ele, Ele vai ser fiel a você. Mas também, se você não for atrás de trabalho, um empresário não vai bater na sua porta e, olá, você está precisando de serviço? Eu entrar, dá o seu currículo para mim. Não, claro que tem um esforço humano para Deus agir no mundo espiritual. Agora começa o povo aqui, né, antes de entrar no Novo Testamento, os pastores me pegam e falam assim, você vai para o inferno se você não dá o dízimo, porque é o seguinte, Malaquias 3,8 está dizendo, olha só, pode um homem roubar a Deus? Contudo, em que roubamos? Em que te roubamos, Senhor? Eu te pergunta, nos dízimos e nas ofertas. Mas agora, por que Deus falou de roubo? Porque é Deus que dava a chuva, é Deus que dava a terra, e é Deus que mandou dar os 10 dele. Tipo assim, eu te dou a chuva, eu te dou... Olha que forte isso aqui. Ah, vou embora. Ah, é muito forte. Ou seja, eu te dou o milho, mas você dá um pouco para mim. Mas eu te dou, mas você me dá a minha parte. Isso, por isso que saiu essa palavra roubo. Essa palavra roubo saiu dessa parte. Ó, eu te dou a água que vai cair em Israel, eu te dou a terra boa e eu te dou saúde para plantar, mas eu quero meus 10% de volta. Você vai me dar? Aí o que o cara fez? Pegou a chuva, plantou, colheu, mas não deu os 10%. Aí ele fala, vocês estão me roubando, hein? Vocês estão me roubando. Vocês estão me roubando, porque eu dei tudo que eu prometi, dava as bênçãos do céu, sarei a terra, do coração e a terra de Israel, e vocês não estão me dando a minha porcentagem. Aí Deus falou, que te roubamos? Aí o povo não sabia que estava roubando. Estavam roubando, porque era uma obrigatoriedade dar o dízimo aqui. Era um mandamento, e todo mandamento é obrigatório. Porque não é obrigatório, como não é? É mandamento, mandou. Quem é servo obedece, quem é senhor manda. Então, é um mandamento, eu estou mandando. Amém? Certo? Olha a irmã falando, é verdade, pastor, o dinheiro está sobrando na minha conta depois que eu comecei a dizimar na igreja Santidade de Arrependimento. Calma que eu vou chegar aí, irmã. Tem muita gente abençoada com dízimo na igreja Santidade de Arrependimento. Parabéns. Calma, vou explicar por quê. Calma aí, gente. Respira, porque se eu estou descendo a lenha aqui, eu vou explicar então por que o dízimo no pensamento, o dinheiro e por que esse dízimo existe ainda. Calma aí. Chega, respira fundo. Tá? É porque aqui, irmã, ninguém rouba. Todo o dinheiro da senhora vai para os pobres, para a clínica de recuperação, vai para Marmitex, vai para agasalhar as pessoas. Eu não tenho um dinheiro da senhora aqui no meu bolso. Vamos lá. Então Deus começou a falar assim, peraí, vocês estão me roubando? Tá, então tá bom. Ótimo, maravilha. Aí Salomão começa a escrever uma coisa muito sábia. Ele diz assim, honre o Senhor com todos os seus recursos, com os primeiros frutos e em todas as suas plantações. Alguém que vem o detalhe. Quando nós demos o dízimo, lá, quando era o dízimo do Velho Testamento, era o primeiro plantio. Vamos colocar que eu vou para a colheita. A colheita eu não podia colher para mim, depois colher para Deus. Era primeiro para Deus, para depois colher o resto. Por isso que Salomão ele começa a ter uma sabedoria em Provérbios, capítulo 3, verso 9. Se você quiser escrever aí, tá bom? Capítulo 3, verso 9. Honrar o Senhor com recursos e com os primeiros frutos. Então, você precisa tirar primeiro de Deus, porque é o mandamento. Opa, primeiro do Senhor. Porque ele já me deu. Mas por que primeiro de Deus? Porque ele já te deu a chuva. Ele te deu a terra. Dá like no vídeo, pessoal. Tem gente que não deu like. Tem gente que não está compartilhando. Então, primeiro tinha que tirar o do Senhor. Porque era necessário a gente pagar a dívida. Tá certo? Era necessário a gente pagar a dívida. Então, aqui está escrito, olha, honre primeiro com seus frutos. Então, o povo ia lá, colhia, entregava, né? O Velho Testamento, Provérbios capítulo 3, verso 9. Porque o que Davi disse lá em Salmos 24, ele disse, porque tudo na terra é do Senhor e tudo que nela existe, e o mundo que neles vive. Então, Salmista diz em 24, é do Senhor, a terra é do Senhor, então devolve o que é dele, mas ele não quer tudo. Olha como que esse Deusinho é bonzinho, né? Como esse Deus é bonzinho, vocês não acham? Ele não queria tudo, tudo era dele. Tudo foi criado por ele, tudo, né? Era dele,
tudo era dele, ele só quis 10%. Não é bonzinho, mas 10% de 100. Não vai ficar com 90 para Jesus. Ô pai, não vai ficar com 90. 90 é uma bênção, hein? Tirar 10 do Senhor é uma coisa fácil, 90 é meu. Podia ser meio a meio, né? Nem isso, Deus falou, eu quero 10. Só quero 10. Me dá 10. Que 90 é seu. Que humildade do Senhor Jesus, hein? Que humildade. Eu fico espantoso com a humildade do Senhor. Então, Deus, então, constituiu esse tema. Calma vocês aí que nós vamos chegar lá. Então, quando Davi disse que era para entrar nos seus atos, se você quiser ver qual versículo fala isso, lá em Salmos 96, versículo 8, ele diz assim, ó, entrai na casa do Senhor com louvores e cânticos novos. Entrai na casa do Senhor com ofertas. Você vê, quando tinha que entrar no ato, já tinha que trazer uma oferta. Olha que interessante. E quando muitos traziam oferta em forma de sacrifício. Porque era necessário, porque anualmente, se eu não me engano, muitos não sabem ainda, mas parece que anualmente tinha a oferta do sacrifício dos pecados. Então você tinha, o pombo era feito para sacrifício de pecado, bode, cordeiro, então eles vinham trazendo a oferta dos animais. Então eles sacrificavam as suas ofertas. Por isso que Jesus foi como oferta, sacrifício vivo e oferta agradável a Deus. Jesus foi como ovelha pronta ao matadouro. Então eles vinham com oferta e sacrificavam no altar do Senhor, para a remissão dos seus pecados. Então a Bíblia diz que a segunda aliança veio para aniquilar a primeira. Por quê? Porque naquelas ofertas que era consistente ao dízimo, eles estavam fazendo festa. Todo ano era como se fosse o Natal todo ano, ou Páscoa todo ano. Então virou uma bagunça. Eles estavam fazendo como se fosse uma festa, né? E aí foi que Deus constituiu a sua lei, dizendo agora um só morrerá para a salvação de todos. Olha que coisa interessante, né? Olha que coisa maravilhosa. Então muitos davam suas ofertas, que era dizimal, para a oferta de sacrifício. E legal, e isso interessante, que através agora de Jesus não precisamos mais ofertar esse sacrifício, porque Ele sacrificou por nós. Olha que legal. Legal, né? Interessante, né? Ele levou sobre si as nossas enfermidades, então agora aquele pecado que a gente vinha trazer para matar o cordeiro, não precisa mais, porque ele levou sobre si esses pecados. Ah, gente, muito legal, muito, muito, muito interessante. Gente, você fica, a Bíblia não tem como, a Bíblia é maravilhosa, a Bíblia é tremenda. Então, o que a Bíblia diz? Melquisedeque. Quem foi Melquisedeque? Melquisedeque foi aquele instrutor. Vamos colocar um sumo sacerdote hoje, né? Porque a Bíblia diz que Jesus foi acima de Melquisedeque, sumo sacerdote. Então, o que Abraão fez? Deu dízimo. Abraão, na história bíblica, foi um dos primeiros a dar o dízimo. Ele deu os 10% daquilo que ele ganhou. Quem sabe foi nas batalhas, não sabemos, porque Abraão lutou muito, guerreou bastante, né? Ele, sua esposa. E ali, Abraão brigou muito, mas tudo aqueles 10% era do Senhor. Se você vê que uma coisa interessante, que Deus ele sempre preocupou com a parte dele, quando aqueles muros caem, Acã pega a taça babilônica, a capa babilônica, você viu que Deus fala? Me roubaram. Isso aí é meu. Quando Belsazar toma lá com as taças de Jerusalém, isso aí é meu, me roubaram. Então você pode ver que Deus tudo tem a parte dele. Então deve ser muito respeitado a parte do Senhor. O que é de Deus é de Deus, o que é nosso é nosso. E é isso que Deus quer que tenha respeito na terra. Ele precisa saber que você tem, mas muitas vezes o que você tem não é só teu. Eu acho engraçado isso aqui. Então é por isso que tem essa bate-volta, né? Que ensino maravilhoso, né, gente? Coisa linda, né? Então, nem tudo, seu carro não é só seu. Se Deus utiliza o carro, é para você fazer a obra também, pelo menos 10% do dia dentro dele. Mais ou menos tudo por aí. Sua casa não é só sua, é do Senhor. Né? O alimento que você come não é só seu, é do Senhor, ele tem parte disso, porque ele deu a colheita. Então, esse alimento traz hoje as ofertas. Agora, então, se você pegar sobre o dízimo, você vai ver um monte de números, 18, 26, para falar, levar o dízimo, né, para não roubar o dízimo, para ter coerência no dízimo. Agora tá, vamos para o Novo Testamento. Espera aí, pastor. O dízimo. E agora? Por que eu dou em dinheiro? Primeiro, que dízimo não existe mais.
E... Pastor, você não falou isso não. Charabacanta. Um pastor fala isso, tem que ter muita coragem. Eu prefiro pregar a verdade para vocês, porque Deus mantém o ministério na verdade. Não adianta eu vir aqui com mentira para querer dinheiro de vocês. Eu já falei, se for morrer de fome, eu morro com Jesus. Se for o ministério parar de levantar, eu paro também. Eu prefiro andar com Jesus. Vou repetir, será que os pastores têm coragem de falar o que eu vou falar agora? O dízimo não existe mais! Eu sou falso, né? Eu sou falso, o verdadeiro está aí. Além de passar os dízimos, ofertas, alças, põe ainda voto para você colocar R$20. 20 realzinho. Calma. O dízimo não existe mais, por que então eu estou dando meu dízimo na igreja Santidade de Arrependimento? Por que eu estou dando dízimo? Vamos lá. Calma que vamos chegar lá. Se você pegar em Mateus, lembra que Jesus fez uma coisa interessante, eu não lembro qual passagem que é, mas vocês vão lembrar. Você lembra que os fariseus, eles davam o dízimo. Os fariseus, eles davam o dízimo. E o que acontecia? Eles, só porque eles davam o dízimo, eles achavam que eram santos demais. Então Jesus falou, lembra que ele falou do cominho? Ele fala, vocês tiram a oferta do cominho e daquilo que vocês plantam. Uma coisa desse tipo, eu esqueci, eu tenho muita coisa na cabeça, mas você sabe essa passagem, Jesus adverte eles, vocês tiram do cominho, da erva, da daninha, né, e da hortelã, né, e começa a ver que, mas a sua hipocrisia não para, ou seja, vocês continuam fazendo coisas erradas. Então, desde aquela época de Jesus, para você ter uma ideia, os fariseus davam, né, a do endro e do cominho, ele fala, vocês estão tirando o dízimo daí, e estão fazendo coisas assim, e aí depois ele começa a falar, mas vocês estão nessa aí ainda, mas não cumpre com nada, ou seja, não cumpre com o mínimo daquilo que vocês precisam cumprir. Então começa a ver que realmente ali eles estavam indo com a lei de Moisés, no meio do Novo Testamento, depois que Jesus aparece. Você vê que a tradição ela vem de anos e anos. Você vê, eles davam oferta ali sobre essa questão. O que a gente precisa analisar uma coisa, que é para deixar bem claro. Quando a gente vê, nós vemos os dízimos no Velho Testamento, ele foi trocado por qual? Por uma ação voluntária. Quando Jesus ele nasce e ressuscita, né, depois do terceiro dia, e dá a condição de Pedro começar a obra, você vê que Jesus falou assim, olha, não leve nem cinto e não alforjes. Não leva nada disso, porque agora, no tempo de Jesus, começa o dinheiro. Aí que muda as coisas. Começa o capitalismo. O capitalismo no tempo de Jesus começa a ganhar muita força. E é engraçado que é interessante, é muito interessante, que aí começa o próprio discípulo de Jesus mexer com o capitalismo. Mateus Levi. Jesus bate nas costas dele e fala, segue-me, ele largou tudo, ele cobrava impostos. Jesus falou assim, vamos pagar imposto. O primeiro peixe que sair, vai sair um peso, né? E aí começa a ver que realmente o capitalismo começa a ser ascensão. Não tem mais esse negócio de compra e venda, não tem mais esse negócio de pegar o dízimo em sacrifício em milho. Não, agora é o dinheiro que manda. Então Jesus ele entra num sistema capitalista. O grande Herodes com seu poder nas moedas. Por isso que Judas traz Jesus com 30 moedas de prata. Agora começa Pedro a ganhar uma diferença. Começa agora a ver que realmente começa a ganhar força. Qual a palavra? As ofertas. Ofertas em dinheiro. Em dinheiro. Agora estamos falando de dinheiro. Tá?
Tem dinheiro e muito dinheiro. O que mais fala no Novo Testamento em deixar a igreja aberta é o dinheiro. Se você lembra que Jesus sentou perto do gasofilácio, só ficou olhando o povo ofertar, ele ficou assim, ó. Ele sentou do lado. O gasofilácio ficava no altar. Jesus sentou no altar. Ele ficou olhando assim, o povo doar, e vinha um, colocava o dinheiro e ficou só olhando. Aí Jesus olhou e viu uma velhinha, uma senhorinha de idade. Vamos entregar. Desculpa, moço. Eu pisei no seu pé? Eu pisei no seu pé. É meu óculos está muito ruim. Aí ela foi lá, colocou. Aí ele ficou assim, poxa. E ele conhecendo ela com o dom de revelação. Essa mulher, tá vendo vocês aqui? Pega o exemplo dessa mulher aqui. Aí todo mundo olhou assim. Vocês deram, que sobrava. Mas essa senhora aqui, ó, que não tem dinheiro nem para comprar remédio para o diabetes dela, ela deu o que ela tinha. Ela deu tudo. E ela está sem nada. Essa foi a melhor oferta. Calma que também não é aí que eles começam, os pastores começam. Aí os pastores entram nesse versículo e falam, tá vendo? Dá o que você não dá o que você não tem. E segundo o apóstolo Paulo falou que a gente não pode fazer isso. A gente dá o que a gente tem. O que a gente não tem não pode dar. Olha assim, olha para você ter uma ideia, não que Paulo desacatou Jesus, mas foi uma integração de sabedoria. Olha que interessante isso. Quer que eu provo? Abre comigo 2 Coríntios capítulo 8, verso 12. Calma que eu vou chegar nos dízimos do Novo Testamento. Calma. 2 Coríntios 8, 12. Porque se há prontidão, a contribuição é aceitável de acordo com aquilo que alguém tem, e não de acordo com o que não tem. Está em 2 Coríntios 8, 12. Ao contrário do que aconteceu com a velhinha. Você não pode dar aquilo que você não tem. E é o que acontece muito hoje. Os pastores pegam aquele versículo e ficam, você tem que dar, faz a oferta da viuvinha, Ei, pega aí, você só tem essa roupa, dá essa roupa, essa aí daí mesmo, dá. Jamais Jesus vai fazer isso, gente. Ele é dono do ouro e da prata. Jamais Jesus vai fazer isso daí. 2 Coríntios 8, 12. As ofertas têm que ser de um bom coração, um bom grado, né? Então precisa muito entender sobre isso. Ofertas, né, como diz, não é somente dinheiro. Oferta também é o corpo, como oferta e sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Também é o corpo também é uma oferta. Então muitas vezes você não consegue dar oferta em dinheiro, põe o seu corpo para trabalhar na obra. Agora você corre, né? Põe o seu corpo para trabalhar, é oferta. Não tem dinheiro, pastor, então vai para ofertar o bairro. Vai fazer visita, vai fazer alguma coisa, vai carpinar, vai dar um jeito. Seu corpo também é oferta. Romanos 12, hein? Fala sobre isso daí. 12, verso 1. Hein? Portanto, irmãos, rogo pela misericórdia de Deus que se ofereça sacrifício vivo, santo e agradável a Deus e culto racional diante de Deus. Isso é oferta, sacrifício, oferta. Meu corpo é sacrifício e oferta viva. Então, não tem dinheiro, mas não quer fazer nada para Deus, né? Mas não tem dinheiro. Tá, vamos lá. Então, o que acontece? Então, você não pode dar oferta daquilo que você não tem. Então, Jesus viu aquela oferta e começa agora Paulo executar a igreja. A igreja, quando em Atos 2 você vê, tudo que eles ganhavam, por exemplo, eles ganhavam pão, ele repartia o pão, então eles viviam, olha, já que a gente não sabe como vai comer, onde vai dormir, onde vai vestir, o que nós vamos fazer, vamos dividir aquilo que a gente ganha. Mas a igreja, eles eram unânimes, então tudo no repartir do pão também. Era únicos. Se eu comia, você come. Se eu não comer, também você não come. Então, se você sofre, eu vou sofrer. Se você é chibateado, eu também vou. Se você é preso, eu vou também. Você vê que as prisões, tipo Paulo e Barnabé, né, Paulo e Silas foram presos juntos. Por quê? Porque eles estavam no mesmo caminho. Para você ter uma ideia, foram 6 caminhos abertos no Novo Testamento. Calma que isso faz parte do dízimo que eu estou ensinando. Faz 6 caminhos abertos no Novo Testamento. Por que 6 caminhos? Sétimo não é perfeito? Sim ou não? Por que foi 6? Porque a Bíblia diz, ide em 2 em 2. Então tinha 12 apóstolos. Um tinha morrido, entrou Matias no lugar de Judas, e Jesus falou, vai em 2 em 2. Então, 6 caminhos abriu na terra. Então, Pedro e João,
aqui Felipe e Bartolomeu, então, enfim, Tiago e João, outro João, e assim foi realmente separado em 6 caminhos. E o sétimo não podia ser separado porque Jesus era o sétimo caminho. Os 6 caminhos apontavam para um único caminho, que era o sétimo. E tudo que é 7 é perfeito. Então foram 6 caminhos diferentes. Eita glória! Pega essa aí agora! 12 dividido por 6. 6 dividido 6 vezes 2, 12. Então, automaticamente, 6 caminhos. Eles foram 6 caminhos diferentes, anunciando o sétimo, que era Jesus Cristo de Nazaré, que era o caminho. Então, os 6 caminhos para anunciar um só, que é o sétimo. Então, Jesus, fico maravilhado com tanto conhecimento. Obrigado, Lilian. Esse conhecimento vem do céu. Então, acontece que agora esse sétimo caminho, Jesus, a igreja precisa se destacar, a igreja precisa... Como vão agora? Se lá no Velho Testamento eles traziam, tem que trazer dinheiro. Aí Paulo começa a falar das ofertas. É necessário agora a gente começar a ofertar na vida dos irmãos, tá? Eu sei, até Paulo falou assim, olha, eu trabalho aqui fazendo tenda, mas lá em Damasco não pesei ninguém. Mas eu sugiro que aquele que trabalha no evangelho, que viva do evangelho, que coma do evangelho, porque se os sacerdotes comiam daquilo que eles plantavam, o povo plantava, se os levitas faziam isso, por que vocês agora não podem comer? Então Paulo falou assim, peraí, eu não posso falar que o pastor tem que trabalhar se ele realmente vive 100% para a obra, mas temos que lembrar uma coisa. É tão triste hoje ver os pastores assembleianos ganhando salário, eles trabalham em 2 empregos, eles trabalham para o homem e a igreja paga eles. Eles vão quarta-feira, sexta-feira, ganham 4, 5 mil por mês, mas não conseguem trabalhar 30 dias. Sendo que os sacerdotes ficavam dia e noite no templo. Os levitas ficavam dia e noite atendendo as pessoas, pastores. Vocês é ladrão, seu safadaiada. Vocês é pilantra, vocês é bandido. Vocês vão morrer, vão tudo pro fogo do inferno, rapaz. Vocês assalariados, vocês não ficam 10 minutos ali atendendo uma alma, ainda xinga ainda. Eu não posso atender, mas o dinheiro do dízimo da oferta está no teu bolso, seu canalha, seu merda. Você fede, você cheira mal, seu merda. Então, tem 30 dias. Você ímpio trabalha 30 dias para receber um salário. O pastor vai 2 vezes para o culto, não atende ninguém, não faz uma visita, não leva Santa Ceia e ainda faz esse tipo de cagada. É um merda, cheira mal, é podre nas energias, é um merda. É um merda. Não que não seja imprestável, é uma alma, mas é um merda no sentido figurado. É um merda. Então, eles não saem para nada, não faz visita e vai para atender uma pessoa, meu Deus do céu, miséria, que tem salário. Tem salário. Eles ficavam, o sacerdote, dia inteiro na tenda, os levitas ficavam o dia inteiro. Pensa, você acordar de manhã e você ficar até a noite, ir embora para casa, dormir, voltar para o templo, segunda, só para Deus. Largou família, largou tudo por família. Largou até babando aqui, largou tudo. Mas esses bandos de canalhas usurpam a fé do povo. Esses canalhas, principalmente da Assembleia de Deus do Belém, que paga esses canalhas para chegar e falar, paz do Senhor, toma de santo, e ainda trabalha para os homens. Bandidos, salteadores do templo. E se uma criança, o certo, pastor, a igreja ficar a dia inteiro aberta, pegar, fazer visita à tarde, voltar para o templo, orar, ficar lá esperando alguém chegar para você orar para alguém, para você atender alguma pessoa. O certo era isso, cara. Você foi chamado para ser o quê? Você não é um sacerdote, você não é esse cara, meu. O certo era deixar a igreja aberta dia e noite, comer marmitex na frente do templo. Você não quer salário? É o seu trabalho, meu. Não quer pegar o dia da igreja? É o seu trabalho. É isso que os sacerdotes faziam. Ele comia milho, não esperava nada de riqueza, carro, casa, nada. Só comia, só para se manter. Era um dízimo do povo. E ainda dividia. Olha como o sacerdote era tão santo na época. Opa, eu queria ver nesse tempo. Como que os caras eram justos, né? Os caras comiam deles. Peraí. Nós estamos fazendo errado. Por quê?
Porque antes de comer, a gente tem que separar o do órfão da viúva. O coração que aqueles caras tinham. O coração que eles tinham. Olha onde estava o coração desses sacerdotes santos de Deus. Homens que estão no céu agora. Adorando para toda a eternidade. Porque venceram o egoísmo. Sofreram muito. Porque naquele tempo lá não era brincadeira servir a Deus, não. Dente por dente, olho por olho. Então, separaram da órfã e da viúva ainda. O dia não era separado. Agora não. Só pensa, vem a mim, vem a mim, vem a mim, vem a mim. O povo sofrendo, não consegue entregar uma cesta básica, não consegue doar uns 100 reais para ninguém. É impressionante o absurdo que a gente está vivendo. Olha, gente, deixa aqui, senão eu vou ficar nervoso. Eu vou jogar esse celular longe. Dá nervoso, Eu não sei. Sabe por que vocês vão morrer? Sabe por que vocês estão morrendo? É por falta de conhecimento. Sabe por que vocês estão morrendo? É por falta de conhecimento. Se você chegar para mim, pastor, falar para mim que eu estou errado na Bíblia, me explica que eu estou errado se você não é um canalha. Me diga que você está fazendo postura de um canalha. Você ganha 4 mil reais para ser pastor, para ir de quarta-feira. E ainda fala, às vezes, quando não vai quarta-feira, vai viajar com a família, comer pizza. Falar, manda um obreiro pregar que hoje eu não estou indo. Todo mundo, tá bom, pastor. Todo mundo fala assim, amém, pastor. O homem disse que não vai vir hoje não, abre o culto aí, o homem mandou o homem. Ainda obedece como se fosse um Deus. Ainda obedece um cara desse como se fosse um Deus. É isso que é engraçado. É isso que foi engraçado. Você obedece um canalha desse como se fosse um Deus. Um Deus. Ele falou, ele faz errado. Ele não paga preço e ainda quer jogar o preço em vocês. Mas o preço de vocês, quem vai retribuir é ele. 4 mil salariados. E é registrado, pastores registrados. Não dá, não tem condição não. Eu vou falar para você. Não dá. Ai, Jesus, é muita coisa errada, pai. Tem muita coisa errada. Vamos lá. É muita palhaçada, é muita coisa errada. Tem salário, pô. Tem salário. A igreja paga 2 mil por mês, 3 mil. Tem que trabalhar o dia inteiro, 30 dias. É por isso que eu não posso falar de dinheiro, que dá uma raiva. É muita coisa errada. Tem pastor ganhando 20 mil por mês. 20 mil. Silas Malafaia tem sabe qual é o salário do Silas Malafaia? Entre 10 a 60 mil reais. Tem pessoas ganhando 100 mil por mês. Nem Rubinho Barrichello na Fórmula 1 ganhava isso. Bom, então tá. Então Paulo começou, lembra que ele fala, vamos sair fora, que senão dá raiva. E a favela passando fome. Por isso que eu quero morrer logo, eu quero ir embora logo. Então você vê que aí começa Paulo a dizer assim, né, nas ofertas, né? Lembra que ele falou assim, agora é o seguinte, pastor Júlio, eu não sou pastor como o senhor, não tenho sabedoria que o senhor tem. Eu não tenho sabedoria de ensinar. Eu não tenho poder na palavra. Então o que eu posso fazer? Eu posso fazer a obra se eu não sei ler, não sei pregar, não sei fazer nada? Aí Paulo falou, vocês que não sabem ler, vocês que não têm dom espiritual, vocês podem ajudar. Abre comigo em Romanos 12, versos 7 e 8. Romanos 12, versículo 7 e 8, ele diz, se o seu dom é servir, sirva. Se ensinar, ensine. É o meu dom aqui. É por isso que eu estou ensinando. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua. Então ele fala, o meu dom é contribuir. Eu não tenho dom de nada, não falo em línguas, não expulso demônio, mas eu tenho o dom de contribuir. Então os que dão o dom de contribuir também vão ser salvos, pelas obras. Viu que legal? Viu? Interessante. Você vai ser salvo pelas obras. Lá no dia do juízo, tudo que você ofertou na igreja está marcado. Se a Cleide aqui na igreja se a marca, a Cleide marca. Imagina lá no céu. Como cada centavo. A Cleide costuma dizer para mim, pastor Júlio, é muito sério essa coisa do dinheiro, né? A Cleide quando fala de dinheiro, ela chega até a tremer, ela passa mal, ela vai até no médico. Chegou um dia que ela foi até no médico. A Cleide fica assustada. De falar de negócio de dinheiro. Se eu comprar uma latinha dessa aqui, a Cleide, dá a nota, pastor, por favor, manda a nota para mim em anexo, que eu tenho que passar para a contabilidade, pastor, a gente não pode brincar. Logicamente que eu não brinco. A Cleide lá, minha secretária, é uma bênção, uma mulher de Deus. Né? Por isso que eu falei, eu e ela juntou mesmo para fazer o estrago mesmo, o estrago. É uma mulher tão santa com as coisas de Deus, ela deve estar me assistindo, Deus abençoe a irmã Cleide,
uma coluna de Deus, uma mulher virtuosa com as coisas de Deus, uma figura que vocês não têm noção, como essa mulher é verdadeira, como ela é santa, como ela ora. Eu tenho prazer, foi um prazer conhecer essa mulher. Nossa, eu vou morrer falando isso, porque eu sei a índole dela, conheço ela, estou com ela direto. No telefone, é claro, ela está em Minas. Agora, o que vemos? Eu também, eu sou um cara, ela sabe muito bem meu caráter. Ela pode chegar na rede social e falar, pastor, é assim, assim, o meu caráter também não muda. Vamos lá. Então você pega, você oferta. Então ele falou, então se você quiser contribuir, contribua. Contribua. Pra você ter uma ideia, é muito interessante isso, porque todos, se você contribuindo, a igreja mantém. O que ensina está continuando ensinando no templo. Quem prega continua pregando, porque alguém manteve essa obra. Aí começa a integração do dízimo e das ofertas. Ofertas no coração voluntário, Deus ama quem dá com alegria, né? Doando no pouco, no muito te colocarei, isso é uma promessa. Eu não preciso dar muito. Se eu tenho 10 centavos, eu dou 10 centavos, porque é o que eu posso. Eu não posso tirar o que é meu. Lembra que eu sempre falei para vocês? Não dão dízimo se vocês estiverem passando necessidade. Lembra que eu falei sempre isso? Lembra que eu falei? Agora vamos falar sobre o dízimo no Novo Testamento. Alguém quer saber? Agora é a parte principal. Dízimo no Novo Testamento. Bom, o dízimo foi abolido. O dízimo era a sementeira do produto da vinha. Ainda que a vinha não floresça, que os campos não, os animais. Lembra que Abacuque faz aquela oração? Pô, ainda que eu não tenha, que Deus não me abençoe mais para me retornar a Ele, todavia eu confiarei no Senhor, Deus da minha salvação. E Abacuque fala essa oração. Ainda que os campos da vinha não produzam alimento, que as vacas venham perecer. Então ele está falando também disso. Se Deus me abençoar, não tem como retribuir. E mesmo assim, eu louvo o Senhor. Olha que fidelidade, Abacuque. Então, isso aí é parte do dízimo. Ele fala isso na menção do dízimo, da plantação e da colheita. Quem tá aprendendo tudo? Quem está aprendendo, quem está aprendendo, quem está aprendendo, quem está aprendendo, quem está aprendendo. Então, o que acontece agora? O que é o dízimo? Por que você dá o dízimo aqui na igreja, então? Vamos lá. Não vamos ser hipócrita. Deus, eu perguntando a Deus. Gente, vocês parecem que não, mas minha janta hoje foi milho enlatado e uma latinha de Fanta ovo. Diante de Deus, Deus é minha testemunha. Deixa eu tomar um pouquinho que está com sede. Viu como eu como picanha com seu dízimo? Estou comendo muito mal esses dias. Então o que acontece? É só loucura. Então o que acontece? Presta bem atenção. Presta bem atenção. Presta bem. O que aconteceu? A gente vê agora um comportamento diferente. Porque a igreja precisa ficar em pé. Você acha que a Bíblia fala que agora é pelo coração, pelo sentir que você oferta? Quem hoje sente ofertar é bem difícil, é raro. Agora, imagina um negócio, imagina uma coisa dessa. Como que a igreja SA chegaria aqui se não fosse os dizimistas? O que é o dízimo hoje? Eu posso falar que é o dízimo? Posso. O dízimo agora é um voto. Ele não é mais obrigatório, é um voto. Por isso que todo mundo que dizima é abençoado. Quem está entendendo? Tem pessoas que tiraram essa 10%. Se ele ganha 1.000, ele tira primeiro 100 do Senhor e manda para a igreja. E é abençoado. Por quê? Porque eles fazem um voto para Deus, um voto pessoal para Deus. E tem pessoas que se for colocar na cabeça, ó, dízimo não vale. Não, eu vou continuar doando. Porque ela já tem no coração esse voto pessoal. Então nós falamos dízimos e ofertas, porque é uma coisa que você vai entender. Mas se for, é igual a igreja. Igreja somos nós, igreja não é aquele templo. Templo, ali é templo, igreja somos nós. Mas a gente fala, vou para a igreja, a gente erra nisso. Igreja, vou para a igreja. Como que eu vou para mim mesmo? Eu sou a igreja. Você não fala, eu vou para a igreja. Onde você vai? Estou indo para a igreja. Mas a igreja não é você? Como que você está indo para a igreja? É a falácia do entendimento. Não tem como. É como o dízimo. Se eu falar, oh, traga os seus votos e ofertas, né? Então a senhora de idade não vai entender do que eu estou falando. Então tem que falar do dízimo, que é uma coisa que entrou na mente do brasileiro. Mas eu digo a vocês, se vocês falarem amanhã, eu não vou mais dizimar, eu não vou mais dizer, eu vou dar uma oferta assim que eu puder, não tem problema. Não tem problema. Deus não vai mandar você no inferno. É um voto pessoal teu. É um voto a Deus. Eu estou tirando os 10% de voto a Deus. Eu me sinto bem assim, está ótimo. E agora, se não fosse esses 10%, você acha que a igreja estaria de pé? Vai, eu quero a pergunta. Ah, tá, porque Deus mantém. Vai esperando só em Deus. Vai. Se ele mandou trabalhar, tirador, comida, hortelã, porque você tinha que plantar. Vai esperando.
Você acha que a igreja teria esse? Teria? A igreja teria, o evangelho teria sobressaído? Você fala, não teria. De forma nenhuma. Se dependesse só de oferta, a igreja não teria tanto esse poder hoje que ela tem. Então, por causa dessa cláusula que Deus colocou no coração deles, levantando o perdão do dízimo, aí teu irmão que falou que discorda, escreve porque você discorda que eu te respondo. Não tem como discordar, irmão. Deus é dono do ouro e da prata. Sim, ele é. Ele é o dono da prata. Então por que ele não deu nem R$1 para ninguém sair e levar o evangelho? Por que Paulo ficou sem onde dormir? Por que Jesus não tinha onde reclinar a cabeça? Tem que parar a pensar. Ele é dono do ouro e da prata, mostrando que ele tem todo o poder. Não que ele vai chegar aqui, ele vai... Não, é isso. Não, as coisas não funcionam assim. Se alguém for um dia te abençoar, Deus vai usar um cara que tem dinheiro para te abençoar. Porque o dinheiro que está na mão do cara é do Senhor. Está tão claro o ensino, gente. Está tão claro. Não vem falar que tem discórdia aqui, é porque você está endemoniado. É muito santo o ensino e é muito real dentro das escrituras. Tá bom? Não tem nada de heresia aqui. Tá bom? Então, a questão é, hoje é um voto a Deus. As ofertas são obrigatórias? Também não. Porque agora não chegou, Deus não quer que ninguém force ninguém. É um coração voluntário. Né? Os avarentos estão aqui dizendo que tem discórdia. Porque os avarentos, os pastores estão aqui agora, tem pastores aqui falando que não concorda. Né? Dízimo é verdade, que não devolve é avarento. Coisa nenhuma. Dízimo é um voto a Deus, oferta também é voluntária. Ah é? Quer que eu pregue então para você? Então vamos aqui nas ofertas. Vamos às ofertas que Paulo disse no livro de Hebreus, né? Vamos lá. Olha o que Paulo fala em 1 Coríntios, capítulo 16. Ele diz assim, ó: quanto à coleta para o povo de Deus, faça como ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia, dinheiro, Paulo está falando de dinheiro aqui, de acordo com sua renda, reservando para que não seja preciso fazer coleta quando eu chegar. Então, quando eu chegar, entregarei as cartas de recomendação dos homens que vocês aprovarem e eu mandarei para Jerusalém com a oferta de vocês. Tá vendo? Então, quando chegar lá, se separem a quantia. Paulo falou, fica o dinheiro aí. Oh, gente, isso está na Bíblia, 1 Coríntios 16. Tá bom? Então, separa o dinheiro e quando eu chegar, aí eu já levo as ofertas para lá, a hora que eu for partir para Jerusalém. Aí já mandarei vocês com as ofertas. Então, separa de acordo com o que vocês ganharem. Então, quer dizer, ali Paulo está falando, agora é um mandamento, a gente não pode deixar de ofertar, porque a igreja está começando. A igreja está começando, era necessário a gente doar. Vamos ofertar, senão não acontece. É como vocês veem hoje na clínica de recuperação. Vocês vão pedindo, gente, ajuda o Luciano com seus dízimos de oferta, ele não fala isso para concluir o tempo, para concluir a etapa que Deus quer, entende? Porque senão vai ficar assim, quem que vai adivinhar que existe uma clínica? Quem vai adivinhar que existem pessoas que comem de graça, por exemplo, o seu dízimo de oferta está alimentando pessoas. Agora o pessoal da clínica está me assistindo, sabe onde eles estão me assistindo? Está frio em São Paulo, eles estão sentados nas beliches, com cobertores, não pagaram nada, devem estar alimentados essas horas, e eles estão me assistindo, o pessoal da clínica. Deus abençoe todos vocês, amo vocês, vocês amam meus filhos. Estão me assistindo agora. Então foi você que foi e fez com que a alma de esses drogados não tivesse agora perfurada de bala no chão, perfurado a tiro, decapitado por causa de um pedaço de pedra, ou por cocaína, ou por uma discussão na favela. Vocês entenderam? Entendeu? Então, olha a dimensão da situação. Olha como é importante a oferta que o apóstolo Paulo está dizendo. Olha onde está indo. Mas aí é o problema. Você oferta na tua igreja, sabe o que acontece? O dinheiro da sua igreja vai para a sede. Indo para a sede, o helicóptero do seu pastor presidente vem com um carro forte, os caras armados, cheio de 12 na mão. Olha o dízimo. Oh, meu Deus. Meu Deus do céu, eu não sabia que ia chegar esse tempo, cara. Aí o helicóptero vem com os malotes e leva lá para a sede mundial. E ainda, além dos dízimos, a oferta, a IPDA, ela passa voto. Ela força você a fazer um voto. Tem cara que joga no seu colo. Quantas vezes jogaram no meu colo? Faça aí, irmão. Deus vai te abençoar. Toque é de Deus. Toque é Deus está revelando. Aí você pega ali aquele voto, na hora que você abre a Bíblia, você está com 5, 6 votos. Aí você fica, meu Deus, será que eu pequei contra Deus? Será que eu pequei contra Deus? Colocaram o voto na tua cara. Você não sentiu em fazer voto, mas jogaram o envelope dentro da sua Bíblia. E quando você abre a Bíblia, está cheio de voto. Até na Santa Ceia eles fazem voto. Por quê? Porque o comichão do dinheiro, a coisa que ele mais e mais
passa a oferta, e quando o seu pastor começa a falar de dízimo e oferta, ele fica 40 minutos falando de dinheiro. Aí, vamos dar a oportunidade para o pastor Júlio pregar. Aí eu vou lá pregar 10 minutos, ele já puxa. O pastor já deu horário, 20, já 15 minutos de palavra, já foi, 9 horas. Lógico que é 9 horas, pastor. Você ficou 40 minutos falando de dízimo e oferta, cara. Lógico que é 9 horas. Lógico que é 9 horas, poxa. O certo era ter 3 horas de palavra e 5 minutos no máximo para passar as ofertas dos dízimos e a coleta. Mas não, é 50 minutos, é 40 minutos. Um dia eu fui pregar numa igreja, o cara ficou diante de Deus, eu não estou mentindo, foi lá em Louveira, fui pregar. Eu fui numa igreja, ele estava estranho, o pastor estava meio com uma calça social apertadinha, eu fiquei lá atrás assim, né? Deus, o que eu estou fazendo aqui? Aí eu olhava para o relógio, quem já viu ao vivo, vocês viram que eu fico olhando para o relógio, né? Quem já viu? Ali eu já estou no espírito, Deus já vai, fala, eu já vi pecar na igreja, eu já fico daquele jeito. Aí eu ficava no relógio, fico preocupado, falei, meu Deus do céu, eu fico olhando, falei, meu Deus do céu. O cara começou a falar, vamos escolher as ofertas. E vai lá, e começa. O cara ficou 35 minutos do culto. A hora que eu fui pregar, preguei 20 minutos. Cheguei no culto, eu falei, pastor, nunca mais pisa nessa porcaria desse ministério velho seu aqui. Isso aqui não é de Deus, não, rapaz. Xingou, eu xinguei ele. Falei, o otário é você. Você que é otário, você vai pagar no dia do juízo. Olha um monte de alma que está morrendo, aí você está pedindo dinheiro, um monte de alma. Olha o quanto a gente aqui podia ser revelada, curada, transformada, isso aí. E comendo dinheiro do povo, ô, seu bandido. Queria me pegar, falei, pode vir para cima. Vem para cima, não tem medo de você não. Vamos uma treta. Você deve ver que briga. Agora, só dinheiro. Não quer as pessoas salvas, não quer acordar os olhos das pessoas, porque o juízo está chegando aí e ninguém tem mais tempo para ficar brincando. Então ficou nessa palhaçada toda. Agora, o que nós temos que perceber bem? Percebe bem. Então, essa questão das ofertas, do dízimo, o que tem que ser? O que ele diz no Novo Testamento? Agora as ofertas é para quê? Para a religião. Ótimo. Minha religião. Qual é a sua religião? Eu sou cristão. Ah, você é cristão? Boa religião. Mas agora só é boa se você catar o dízimo. E a melhor religião, imaculada e santa e pura, é aquela que dá para os dízimos, para os órfãos e para as viúvas. Então, quando você dizima na SA, por exemplo, não estou falando que aqui é a única igreja santa, não, gente. Não estou dizendo que a minha igreja é a melhor que tem, não é nada disso. Tem muito homem de Deus na terra, tem muitos homens de Deus sérios na terra. Sérios, mas tem muito moleque também que engana vocês por aparência. Por aparência de piedade. A Bíblia fala isso. De humildade, né? E que no fim não faz nada, pelas obras você conhece. Então começa, o dízimo aqui começa nas zonas do cão, para quem tem depressão, para drogados, para mendigo. Então vocês precisam entender que essa questão do dízimo, voto, hoje que eu sempre digo e afirmo que é um voto, que agora é em dinheiro, claro que é em dinheiro, vai vir trazer milho aqui. Milho, lá não é planta, milho não é cavalo para comer milho. Ninguém come, os internos não ficam comendo milho. Vai trazer a hortaliça, que pastor, mandar para o Sedex aqui meu dízimo, chegar aqui com um monte de tomate? Lógico que não, agora é capitalista, agora é o dinheiro, o Novo Testamento já é o dinheiro, já fala de oferta, é o que o Paulo falando aqui. Então, realmente agora a sua contribuição faz com que o reino de Deus cresça, faz com que o reino de Deus ele ganhe poder. Então as ofertas voluntárias, o dízimo de um bom coração, claramente que Deus chega a abençoar de uma forma tremenda. Nós temos aqui testemunhos fortes. Então não é que, pastor Júlio, o dízimo foi abolido. Mas o povo faz dízimo hoje como voto e Deus está se agradando. Quem está entendendo, gente? Quem está entendendo? Quem está entendendo tudo? É simples assim. O povo continua com a tese dos 10%, mas Deus continua fazendo e honrando. Você pode ver que essas pessoas que tiram 10%, tudo é abençoada. Tudo abençoada. Se Deus não abençoa em trabalho, abençoa em tirar a doença da casa. Porque honra o seu voto que faz com Deus. Senhor, todo o salário meu, 10% é teu. Acabou. Foi ligado aqui, ligou no céu. Acabou. Para Deus é a oferta, é o voto. É o voto que ele fez com Deus. Pronto. É um ensino mais simples que esse. E um monte de gente fica debatendo. Um monte de gente fica brigando. Olha que ensino claro, gente. Olha que ensino claro como cristão. Simples. Um ensino simples. Por que essa brigaiada?
Muito simples. Vai falar o quê, pastor, depois desses argumentos? Você que lê Bíblia, eu estou fora ou dentro da Bíblia? Tem gente que conhece a Bíblia aqui, que fica só me alisando. O que esse cara está falando? Eu estou dentro da Bíblia ou estou fora? Simples. Simples. E objetivo. Tá, não existe mais dízimo, mas o dízimo que eu dou hoje, entre aspas, é meu voto, acabou. Vai brigar com a irmã? É o voto dela. É o voto dela. Simples assim. Simples assim. Muito claro, gente. Não tem como errar. É uma coisa tão fácil de acertar e vocês brigam à toa. É uma coisa assim, sabe? 2 Coríntios 9:7. Cada um contribua conforme determinou o seu coração, não com tristeza, mas sim com alegria, pois Deus nem por tristeza, nem por força, mas e nem por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Pronto. Olha lá, com pesar ou por obrigação. Tá vendo? As ofertas não é obrigatório. Eu dou se eu quiser. Mas quando eu amo uma obra, eu quero que ela vá em frente. Claramente que eu vou ofertar. Claramente que eu vou ajudar. Claramente que eu vou ver essa obra crescer. Que eu vou ver que meu dinheiro, eu vou entrar lá onde Paulo diz, se o teu dom é ensinar, que ensina. Se é contribuir, contribui. Os pastores ladrões estão dando dislike. Isso aí. Então eu cheio de pastor ladrão me assistindo aí. Vocês é ladrão, vocês vão ver o dia de vocês vão sair do corpo. Ah, vai sair o dia que vocês saírem do corpo, pastor, vocês estão lascados. Aí vocês vão falar, por que eu não comi uma latinha de quero de milho, fiquei lá picanha viajando com aviões com o dinheiro do povo e deu só aqui, ó, eu tô falando não tem nenhum dislike, mas daqui a pouco vai ter, gente. Calma, eles só estão esperando o vídeo acabar. Ainda não tem, calma, vai chegar. Calma, eu estou profetizando já. Eles estão aqui, eles estão de olho aqui. Esse cara vai falar de dízimo. Então, vocês que ficam falando que eu sou guloso por dinheiro, se eu fosse guloso por dinheiro, eu tinha uma estratégia aqui que eu ia enganar todos vocês. Eu não vou falar porque engano. E eu não quero aqui transformar em engano. Eu sou muito sábio. Sou muito, como vocês falam que eu sou 7-1, né? Não é 7-1, não, é sabedoria divina. Poderia enganar todo mundo aqui. Fazer presa minha, como o apóstolo Paulo diz, mas não. Eu prefiro morrer hoje aqui, ó. Se eu morrer hoje dentro do meu quarto, o último ensino meu foi verdadeiro. Eu ganho o céu. E vocês ganham o quê? Eu prefiro morrer pela verdade do que morrer na mentira. Eu sabia, né, que eu sei que eu posso morrer ali de um infarto, agora eu posso ter um infarto fulminante em mim nessa cadeira aqui, ó. Mas eu sei que no último dia, sabe o que Deus vai fazer? Quando eu sair do corpo, servo bom e fiel, pregou a verdade. Vocês estão entendendo? É isso que eu estou falando para vocês. É isso. Eu prefiro levar esse povo para o céu, levar eles para o caminho da verdade, do que enganar por dinheiro. O que o dinheiro vai poder salvar a minha alma? O carro, o celular, a boa comida. Eu só preguei o que Deus falou para mim. E dentro da palavra de Deus. Que não existia dízimo em dinheiro, que era sacrifícios de oferta de colheitas. E que não existe as mulheres cantando, falando que é levita. Se uma irmã falar para você que é levita, fala, por que a senhora não vai limpar o banheiro da igreja? O que? Você fala isso para uma irmã, ela arranca os seus cabelos, ela pega o seu cabelo, vem aqui, e começa umas irmãs a brigar e começa a rolar, só saia voando. O negócio é estreito, meus irmãos. Essas mulheres brigam. É igual você falar que não existe pastora. Você falar que não existe pastor, eles brigam com vocês. Quando chegar assim, eu sou levita da casa de Deus. Ah, você é levita? Vai lavar o banheiro lá. Ó, você lavar o banheiro, tá entupido lá. Um monte de criança cagou lá, ó. O cocô caiu tudo pela privada, tá cheio de bosta no corredor, já vieram para aqui perto do altar, as bostas tudo lá. Limpa lá, irmã. Eu? Misericórdia, irmã, eu preciso fazer as coisas em casa. É assim. É assim. Mas não é levita? Levita trabalhava. Só cantar igual um passarinho, uma tagarela? Então, igreja,
Que Deus abençoe vocês, que esse ensino possa colocar no coração de vocês, que vocês possam orar a Deus,